A criação do Silvio Santos tem até hoje essa discussão se ele foi realmente camelô, se ele foi pobre, Foi. se... Não, pobre não. Pobre não, mas se o sobrenome da família remete a algum tipo de... enfim, de lastro histórico, de Sim, gente... o Abravanel tem dinheiro, eles não eram pobres, nunca foram pobres. É difícil você ver um judeu pobre, né? Uma família... É muito difícil ver um judeu pobre. Né? Eles têm pensamento nisso. Agora, a pessoa acha que o camelô dos anos 50 era a mesma coisa que hoje. Pô, o Samuel Klein era um camelô que andava uma carroça em São Caetano, né? Aliás, já tinha até denúncias naquele tempo contra isso. Em 1940, 50. Então, ele era um camelô. E olha a Casa Bahia, o que ele fez, né? Então, o Silvio Santos realmente vendia, mas como que ele se tornou milionário? Porque é um cara que cuidava do dinheiro muito bem, né? Mas digamos, o Silvio Santos teve uma infância, então, assim... Estudou, que eu saiba, em escola paga, nunca foi um miserável. As pessoas têm ideia errada disso. Não, ele não era de família rica, Não, milionária. rica não. Só que uma família de classe média, bem estruturada, escola particular. E os judeus têm o hábito de guardar dinheiro por gerações, né? Então eles tinham dinheiro, sabe? Não era. E ele vai ganhar dinheiro desde jovem, né? Tanto que lá na Balsa, que ele ficava no Rio de Janeiro, acho que na Guanabara, ele só vendia coisa, de repente ele cria um sistema de som dentro da Balsa para fazer propaganda. Ele vendia merchan na Balsa. Então, tinha a Balsa de Niterói, né? Se não me engano. Não sei. É Niterói para o Rio de Janeiro, não tinha ponte Rio-Niterói. Aí, a primeira profissão de locutor dele, porque ele já era camelô, ele cria um serviço de alto-falante, ele mais uma pessoa que eu não lembro, na Balsa, que fazia... fazia merchandising. Rio-Niterói. Então, ele vendia anúncio. Então, ele ficava na Balsa fazendo anúncio e pondo música. E ganhava bem com isso. Mas, num dado momento, a Balsa quebra. E ele fica sem o faturamento. E ele era camelô e também fazia o serviço de som na Balsa. Aí ele procura uma rádio, passa num concurso e lá numa seleção. Pra voz narrador, né? Aí começa a ser narrador, mas ele ganhava ainda mais como camelô do que trabalhando na Balsa naquele período. O camelô naquela época era tipo um comerciante. Um mascate que chama, né? Não é um mascate, né? Era camelô, ele vendia caneta, vendia tudo. O Samuel Klein vinha, comprava coisa lá no Brás e levava para São Caetano, ele vendia coisa, talher, vendia lençol, um monte de coisa. Então, para você ver, essa também é judeu. Os judeus têm uma tradição de comerciante. Tem a tradição com o dinheiro, que é evidente, e tem essa história de passa de pai para filho. Então, é curioso isso, né? Porque o judeu guarda dinheiro, vê como o Silvio Santos, e daí quando ele morre, ele deixa para a geração seguinte. Ele não é que nem eu, por exemplo, que torro o dinheiro e... mas o que traz o primeiro aporte de recurso grande para ele é o carnê do baú. Ele cria um título de capitalização. E essa criação do título que faz com que ele enriqueça muito. E passa a ter até um banco. Então, ele tinha programas em canais de televisão onde ele locava o horário no início da carreira. Globo. Na Globo. 10 horas por domingo. Ele trabalhava na Globo. E ele comprava o horário, vendia, né, o espaço e começa ali. Mas ele começa a faturar quando ele cria uma empresa de títulos de capitalização. Que, na verdade, quem criou foi o Manuel da Nóbrega. Manuel da Nóbrega, por qual ele era muito grato. E do caso também, a Receita Federal julgou ilegal e foi multar ele. Né? E ele contrata o auditor que veio multar ele. Para ser... Tem toda essa história. E ele começa o carnê do baú sem dinheiro nenhum. Aí coloca assim, previsão de arrecadação. Ele coloca lá um número lá para abrir a empresa, fictício, sem dinheiro nenhum. Como era bom vendedor, tinha programa de televisão, carnê isso, carnê aquilo. Isso deu muito dinheiro para ele. Quando ele começa a mexer com o sistema bancário, sistema de empréstimo, sistema de capitalização, e depois começa a vender muito, em seguida começa a conseguir comprar a televisão. O baú tinha uma coisa que é uma época de muita inflação. Então, por exemplo, a minha mãe fazia, vamos comprar um liquidificador no fim do ano e um aparelho de som. Só que a inflação era 20%, 30% ao mês.
Lembra do overnight? O senhor não deve ter Eu conhecido. lembro do overnight. Então, quando chegava no final do carnê, a pessoa tinha pago um liquidificador e um aparelho de som, ela conseguia comprar 2 xícaras. E por causa disso, a Receita Federal meteu uma multa, porque isso é agiotagem, isso é crime contra a economia popular já tinha. Então, ele é autuado e acaba não acontecendo nada porque ele contrata o auditor fiscal. Então, isso tem livros que falam sobre isso. Um homem muito preparado que realmente fará falta para o cenário brasileiro, deixou exemplo, né? Você não vê... Isso daí foi ainda nos anos... 60. 60. Então, nos anos 60, ele já tava, tipo... 60, 70, ele já estava bem. 69 ali, ele já tem horário na Globo. Horário na Globo. Horário na Globo, porque ele comprava domingo, ele emprestava dinheiro para o Roberto Marinho, para a Globo. Porque é o seguinte, a Globo surge em 65, ela surge em 4º lugar em audiência, está quebrada. Aí os militares começam a ajudar a Globo, o Roberto Marinho se aproxima deles. Então, toda a Rede Globo chama Rede Globo, porque foi a primeira a usar as localizações da Embratel. A Embratel montava uma antena, eles também. Então, foi por isso que é a emissora com mais prejuízo. A Embratel ajudou muito o desenvolvimento da Globo no Muito. país. E daí, em 69, a Globo já ela começa como 4º lugar em audiência, e em 69 já é 1º lugar. E aí, antes de entrar esse dinheiro, o Silvio Santos empresta dinheiro a juros para o Roberto Marinho. Por anos. Judeu. Sabe mexer com dinheiro. Judeu é o dono do diamante, do ouro do mundo. Dos bancos. Mas isso é uma coisa da cultura mesmo, né? Cultura. Então, eles eram, digamos, parceiros de negócios. Porque um cedia um espaço para a Globo, sim. né? Da Globo pro Silvio Santos, e o Silvio Santos emprestava dinheiro também. E para você ver quanto dinheiro ele tem, que quando ele sai da Globo, ele compra a Tupi e a Record. Compra as duas. Ele compra as duas, só que não pode, teve que vender a Record depois. Né? Ele comprou em nome. Ele teve esse problema e os militares que deram a concessão para ele. Os militares eram 2, teve que depois tirar uma, né, da Record. Paulo Machado de Carvalho que vendeu. E estava quebrada, ele comprou as 2 emissoras quebradas e ele teve que pagar dívidas. Então imagina quanto dinheiro esse cara tinha, já em 1970. Ele é muito grato ao Manoel de Nóbrega, que auxiliou ele, inclusive, financeiramente. Uma das maiores gratidões que ele tinha, o Silvio Santos, era com o Manoel de Nóbrega. Tem a história de que ele tomou posse do baú da felicidade sem... enganou o Manoel da Nóbrega. Tinha essas histórias. Eles terminaram bem, né? Terminaram. Terminaram bem e o filho tá dele lá, né? está lá até hoje. São sócios, na verdade, né? São sócios. O Carlos tem uma porcentagem participação. do SBT. Tem. Porcentagem do SBT? Tem, sim, tem. Acho Herança que tem. do pai, sim. Tem uma porcentagem ali Tem uma participação. do Carlos de O Nóbrega. Silvio Santos sempre grato ao Manoel de Nóbrega. Você sabia que existe curso superior reconhecido pelo MEC em apenas 3 meses? Sim, existe, pessoal. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases de Educação 9394/96 e de acordo com o MEC. Basta ter nível médio completo, que você consegue fazer o curso superior sequencial de gestão em segurança pública e privada. E com ele, você pode prestar qualquer, eu vou repetir, qualquer concurso público que exija nível superior completo em qualquer área, sem exigir graduação ou diploma. Concurso de polícia militar, polícia civil de alguns estados, polícia penal, bombeiro militar, guarda municipal, concurso de prefeitura, técnico administrativo, qualquer concurso. Ficou curioso? Tá achando que é golpe? Não tá acreditando? Clica aqui abaixo agora e sabe mais que eu vou te explicar.